Sejam bem-vindos! Hoje a gente tem um convidado muito especial, que eu vou ler um pouquinho aqui do nosso entrevistado de hoje. Vou ler um pouco do currículo dele. Ele é hipnoterapeuta, professor de hipnose clínica desde 2003, mais de 1.000 alunos formados, hipnoterapeuta com mais de 15 mil horas em atendimentos, reprogramador mental, treinador emocional, programador neurolinguística, reikiano, terapeuta xamânico, estudioso de jogos terapêuticos, fundador do IBHT, que é o Instituto Brasileiro de Hipnoses e Terapias, criador do método IBHT de hipnose em 6 sessões e criador do site hipnosecuritiba.com.br, que é um dos mais antigos de hipnose do Brasil e também um dos mais acessados na nossa região. Uau! Davi Bitterman. Seja bem-vindo! E aí, Davi, muito obrigada por ter vindo. O Davi, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a hipnoterapia, que para mim assim foi um divisor de águas no ano passado, que mudou, vou falar que nem coach, meu mindset. Seu mindset? Olha, essa é nova, hein? Cadê, hein? Mudou meu mindset. Sopa de letrinha ontem à noite, né? Virou a chavinha. Coisa coach. Mas eu vou contar um pouco da minha experiência pra gente poder entender o que é... Davi Marçal. Davi Marçal. Meu Deus. Ai, gente, isso aí tá muito engraçado, né? Meu Deus, Cara, que eu é odeio isso? esse cara. Ai, não, ninguém merece. Mas eu vou contar um pouquinho do que foi a hipnoterapia pra mim. Até Vai pra você. fazer chorar, hein? Ah, eu não vou chorar. Pegue seus porque- lencinhos. Porque sempre quando eu falo um pouco do Davi, do que foi a hipnoterapia pra mim, eu me emociono, sabe? Porque realmente foi um divisor. Ele não mudou só aquele momento que eu estava. Foi uma mudança da Bruna. Ó, já tô... Foi uma mudança da Bruna que... Bem, como eu já contei nos outros episódios, eu tenho 2 filhos. Eu tive esses filhos muito próximos. Sempre tive uma vida normal, nada demais, nada traumático. Então, sempre tive uma vida muito normal e muito feliz. Quando eu tive meus 2 filhos, a Bruna, que era feliz, que era saideira, gostava de uma festinha, bem piazão, ela começou a se colocar numa concha. E essa Bruna ficou nessa conchinha, ficava nessa conchinha, não queria mais sair, não queria mais fazer nada, não se amava, não... Estava exausta pela maternidade, porque maternidade não é fácil, né? Não é simples assim. E eu que tive bebês com uma proximidade de idade muito perto, 1 ano e 5 meses, então eu vivia, tipo, presa nos meus filhos, sem sair, sem conseguir fazer nada. E daí chegou num ponto que o meu marido falou, olha, amor, você está sempre muito triste, vamos achar alguma coisa. Aí eu comecei a falar, acho que eu vou num psicólogo. Então tá, fiz uma sessão, achei uma psicóloga, fui numa sessão, assim, online. Meu Deus. Nossa, foi uma experiência horrível. Não sei falar que eu fiz aquilo. Para mim, não serviu. Para muitas pessoas, com certeza, devem ajudar, né? Mas para mim, não ajudou. E zero, assim. Eu falei, a mulher ficou assim, ó. Aham. Então, tá bom. Meu Deus. Daí, eu não sei se foi a pessoa, sabe? Mas, enfim, zero tato. Aí eu falei, não, isso aí não é pra mim. Aí eu continuei ficando mais triste, não queria sair mais da cama. Até final de semana eu chorava que nem uma criança pequena, eu não queria fazer nada. Zero vontades. Aí meu marido, por acaso, ele achou naquele grupo Recomendo, Não Recomendo Curitiba, que muita gente que vai conhecer aqui no Facebook. Ele viu um relato de uma menina, que é um relato bem emocionante, que eu acho que ela foi, assim... muito corajosa de ter comentado sobre isso na internet. Foi a tia dela. A tia dela que colocou. Que a menina, enfim, ela queria tirar a própria vida. Nossa. E foi aí que ela conheceu daí o Davi. E ela, lá no post, ela falou que salvou a vida dela. Eu falei, porra, salvou a vida de uma menina que quer tirar a própria vida? Eu que ainda tô de boas, vai ser fácil, entendeu? Eu que ainda tô de boa. Olha só, né? Uma comparação. Defina, tô de boa. Tô de boas, mais ou menos, né? Tava meio pra lá, pra cá, mas enfim, eu tava bem mal, né? E aí eu marquei.
Só que o Arthurzinho, ele era muito neném ainda, então eu tive que levar ele. O Davi, ele faz uma... Antes de fazer realmente as hipnoterapias, ele quer conhecer a pessoa, né? Aí eu fui lá conhecer o Davi. Gente, acho que a sessão que não era uma sessão foi tipo uma sessão. Eu me saí de lá, eu saí tão bem. Só que eu não conseguia fazer naquele momento, porque o Arthurzinho ainda era muito neném. E o Davi tinha me falado, você tem que deixar o Arthur com alguém. Você tem que vir aqui para tirar esse momento para você. É o seu momento. Então, acha alguém e vai. Eu falei, olha, agora eu não consigo. Então, tá. Daí, enfim, né? Não falei mais com ele. No outro ano, marquei a primeira sessão. E aí, foi, assim, uma viagem no tempo, né? Porque a hipnoterapia, ela usa a hipnose, né? Mas todo mundo acha que a hipnose vou hipnotizar você, que não há nada a ver, né? Se frustram, né? As pessoas se frustram um pouco, né? Eles querem ser hipotizados. Mas, enfim, na minha visão, o que foi? Foi um relaxamento muito profundo. De um autoconhecimento, que você realmente entra na sua consciência e vai buscando o que está te deixando mal, né? E aí a gente foi conversando, nas próximas sessões a gente já estava tipo melhores amigos. Best total. A gente era super bestes. Aí eu chegava lá, era menos hipnoterapia, era mais conversa, porque a gente adora falar, né? A gente adora um papo. E eu já estava ficando bem, né, Davi? O Davi até falou, olha, você precisa de um tempo para você. E eu fui procurar esse tempo, que foi a academia. Academia, hoje, eu não falto. Tá, faltei semana passada. Mas eu não falto. Eu faltei uma semana, mas eu não falto. Eu faltei uma semana, eu tava na praia. Academia é ótimo. Mas eu fui. Os outros. Pros outros. Dá pra notar que eu não faço. Mas assim... Mas é que a gente também não gosta. A gente vai por... A gente odeia. É. Mas Academia é ótimo. É ótimo. Nossa, Mas eu gosto. Não falta uma vez, eu odeio. Eu odeio, mas é que ela é aquela minha pausa. A minha pausa do teu dia tempo. é meu tempo. É o teu tempo. Eu desconto tudo lá. Então, e eu falo que foi um divisor de águas para mim, não só daquele momento que eu passei, porque eu fiquei super bem, obviamente, mas foi um divisor de, tipo, Bruna, ser uma pessoa mais constante. Eu nunca fui uma pessoa constante. Eu começava alguma coisa, eu parava no meio do caminho. Começa uma coisa, enjoei, parei. Eu nunca termino alguma coisa, sabe? Você lê um livro, para no meio e não lê mais. Assistir uma série, parar no meio... Entendeu? Eu era assim. Eu sempre começava alguma coisa e eu não terminava aquilo. Então, eu comecei a ser assim, de começar algo e terminar. Para tudo. E isso tá... Hoje eu vejo que eu tô sendo mais feliz, eu tô tendo mais alegrias por conseguir terminar as coisas. Porque você começa uma coisa e não termina, é muito frustrante. Você não consegue, você não tem orgulho de si mesmo, né? Então, você não tem amor próprio. Então, eu falo que isso está sendo, para mim, essa mudança interna minha, assim, que eu vejo que hoje eu tenho amor próprio, eu quero ser melhor, eu comecei a ter mais objetivos na minha vida, de querer atingir eles de fato, e eu estou trabalhando para isso. Dias e dias que a gente não está bem, mas, tipo, eu sei quando eu não estou bem. Então, eu falo, não, opa, não estou bem, não, vamos para a academia, que vai resolver, vamos continuar. Mesmo não querendo, vamos continuar. Então, eu estou com essa força de vontade agora. Então, é isso que eu queria falar do relato que, para mim, foi fantástico, até hoje. Ah. O Davi, assim, é uma pessoa... Gente, vocês têm que conhecer o Davi. Vamos conhecer hoje um pouquinho ele, porque ele é uma pessoa, assim, iluminada. Eu falo de você, assim, com muito carinho para todo mundo. É verdade. Legal. Chega até a brilhar os olhos dela quando ela fala. É verdade. Eu falo mesmo, porque você realmente mudou a minha vida, assim, de um ano para cá. De, Legal. tipo, toda uma Bruna que era... Mudou e agora a Bruna para frente. Eu lembro da avaliação. Eu tenho um hábito de fazer avaliação solidária, né? Então, eu peço para as pessoas, quando elas marcam a avaliação, trazer 2 latas de leite em pó, ou quantas puderem, né? Porque quem pode mais, não é para mim, né?
Até gosto, né? Mas eu não vou comer tudo, né? Também, né? Não que não pareça, né? Mas não... Mas é bobo. E aí, quando ela chegou, realmente ela estava bem derrubada, assim, sabe? Por conta do estresse, né? Como ela mesma comentou, a questão da maternidade, as responsabilidades, e aí vem aquelas questão de rótulos, né? Depressão pós-parto e tal. Na minha concepção, eu acho que toda mulher, né, acaba passando por um período, mesmo que muito pequeno, mas um período de depressão pós-parto, né? Porque muda a vida dela naquele momento. E somado a já ter um outro filho, né, pequeno, então já é difícil cuidar de um, daí de repente dois, aí tem que se dividir, daí não consegue dormir, daí não tem mais intimidade, daí não tem, enfim, não tem mais vida. Sim. E passa a viver em função, né, das crianças apenas. E eu lembro dela chegando, eu lembro da conversa, dela chorando realmente. E no decorrer da conversa ela já estava melhor, porque desabafar já ajuda, sim. né? Ter alguém para poder conversar naquele momento já ajuda e tal. E uma das primeiras coisas que eu falei para ela precisava procurar um tempo para ela. Eu lembro que na avaliação mesmo eu disse, ela comentou alguma coisa, se eu não me engano, a respeito de natação, acho que era, né? Nossa, ele tem uma memória muito boa, gente. Sério. E daí Isso faz tempo? Faz um ano? Faz. Daí Mais um ano. eu falei para ela, eu falei assim, vai fazer natação. Eu falei assim, organizem-se, né, para você ter, sei lá, 40, 50 minutinhos para você poder ir para academia. Aí esse momento já é curativo, já é a tua terapia. Até você conseguir engrenar melhor, conseguir organizar os horários. E depois, quando realmente ela começou com a terapia, era muito engraçado, porque ela chegava, a gente tinha que se organizar, a vontade de conversar era enorme, e a gente começava a conversar, e eu olhava para o relógio e falava assim, meu Deus do céu, tem uma criança em casa, entendeu? E eu não posso... Davi, foco, né? Porque se deixar, Sim. a gente fica ali costurando, né? Nossa, e Leva fala, o hein? tricô e fica E costurando. fala, meu Deus, a gente não tem, a gente tira papo. Não sei da onde a gente tira papo. E aí chega uma hora que eu tenho que lembrar, falo assim, Davi, lembra, né? Você está aqui Tem para uma terapia fazer, pra fazer. você está aqui para fazer terapia nela. Então aí segura a onda, vai lá. Agora vamos relaxar, vamos fazer a técnica, vamos conversar, né? E as sessões de hipnoterapia, ao contrário do que muita gente pensa, né, que é o desligar, sair do corpo, quase paranormal o negócio. Sim. Na verdade é assim, parece muito como uma meditação guiada, entendeu? Por isso que a gente fala, assim, chega a frustrar algumas pessoas que estão esperando aquele clique do 1, 2, 3, dorme, desmaia, Só sabe? acorda Sai do 3 horas corpo, sei depois. lá, e de repente não, a pessoa fecha os olhos, eu vou conduzindo, vou conversando, vou baixando a frequência, né? Você vai estabelecendo um canal melhor de comunicação entre o consciente e o inconsciente. Algumas memórias vêm à tona, outras memórias não, mas o mais importante são as ressignificações e as dessensibilizações que vão acontecendo durante o processo, né? Então, eu guio a pessoa a pensar na vida dela, organizar as memórias. E, claro, a gente vai inserindo alguns gatilhos, algumas programações durante o processo que vão ser bom para aquela pessoa naquele contexto. A hipnoterapia ela é muito mais sutil do que as pessoas pensam, né, ou fazem ideia. E os resultados são interessantes justamente porque aquele é o momento da pessoa pensar sobre a vida dela, né, sobre um outro prisma, né, como se ela estivesse de fora da história e pudesse analisar a vida dela. É fácil resolver a vida dos outros, né? A vida da gente que é difícil, né? É feio, espeto de pau. Sim. Eu também tenho os meus problemas, os meus BOs. A Bruna comentou a respeito daquele depoimento que teve, e realmente aquilo foi muito
emocionante mesmo. Foi o caso de uma garota de 14 anos que estava com ideação suicida, né? E todo mundo muito preocupado. E é lógico, 14 anos, isso vem com uma preocupação da automutilação, e até mesmo, né, a finalização disso que pode não dar em nada, Já pode tá, ser para chamar atenção, Sim. ou Pode resultar em alguma Pode coisa. Mas ela está resultar, dando os indícios, né? Então, em algo muito sério, muito grave, né, até as últimas consequências. E quando eu atendi essa menina, foi muito legal porque um tempo atrás, mais ou menos antes de eu atender essa menina, aproximadamente uns 6 meses, talvez, antes, eu passei por um processo de depressão. Eu passei por um processo de depressão com ideação suicida e cheguei ao planejamento e execução. Execução, assim, não cheguei a executar, mas eu fui para o caminho, entendeu? Eu peguei o carro e saí para nunca mais voltar. Mas não para nunca mais voltar, enfim, para tirar a própria vida. Sim. E eu lembro que no carro eu olhei, né, depois de uns 3 quilômetros que eu estava andando com o carro, eu já estava com a ideia fixa do que eu ia finalizar. E eu olhei para o console e vi a chave do carro, e eu pensei, putz, a chave do carro, a chave de casa. Eu falei, caramba, eu esqueci a chave de casa. Eu falei, pô, é muita sacanagem, né? Comigo e com quem esqueceu a chave. Sim. Eu falei, pô, além do transtorno todo, ainda vão ter que arrombar a porta, daí a gente tem cachorro em casa, né? Que você já ficou pensando na tua família lá. é o nenê de casa lá, daí eu falei assim, poxa, a vida, daí o Loki de repente vai ficar sem água, sem comida, aí eles vão ter que arrombar o portão, ou seja, aquele impulso, ele passa, né? Você traz isso para o racional, e quando você traz para o racional, você consegue interromper o impulso. Sair daquela. E ok, você do sai da pensamento. crise, né? Daquele pensamento, daquela ideação. Então eu cheguei, né, até essa finalização praticamente. Por que eu estou comentando isso? É claro que eu procurei, né, as minhas maneiras de me tratar, né, melhorei, mas eu vejo que tudo é um preparo, né? Claro que antes disso eu atendo com hipnose clínica há, sei lá, 15 anos, talvez mais, eu nem lembro. E já atendi muita gente com ideação suicida, mas eu nunca tinha passado por isso. E uma coisa é você atender a pessoa, sim, outra coisa é você entender o que a pessoa passa. Então, quando isso aconteceu comigo e eu pude entender como que a pessoa pensa, o que é aquele impulso, o que faz esse impulso passar, quais são os gatilhos, ou até mesmo o que a gente pode se agarrar para tentar sair, né? Que tipo de suporte que é importante, como que a família reage, né? E quando a família não reage, né? O que acaba agravando a situação. Então, eu passei por essa situação. E a menina, daí, mais ou menos 6 meses, não sei o tempo certo, mas ela apareceu. E, naquele momento, eu sabia exatamente o que era que ela pensava, como ela pensava, qual que era a dor. Eu atendi ela, né? Ela teve a melhora, uma menina de ouro, né? Eu falo assim, eu tenho mais sorte que juízo, a pessoa vem pronta, né? Então, qualquer um que atendesse ela provavelmente teria resultado, porque ela estava prontinha para aquilo, mas caiu no meu colo, eu agradeço e fiz o meu melhor ali. E logo passado, acredito que uns 2 meses, mais ou menos, a tia dela daí colocou aquele depoimento e aquilo foi uma loucura. Eu lembro exatamente, eu estava organizando um evento com meu cunhado, um evento xamânico na época, e eu cheguei em casa, era quase 11 horas, que a gente estava organizando a chácara. Eu fui jantar, estava comendo alguma coisa, e aquele negócio, você está comendo com o celular na mão,
E de repente veio uma mensagem, olha, teve uma menção no grupo tal. Então eu entrei, vi, né, li o depoimento, falei, nossa, fiquei comovido, agradeci, coloquei uma mensagem de agradecimento e é isso, enfim. E ok. E ok, né? Você não imaginava. E continuei comendo, né? Gordo, né? Você não perde o foco, né? Você não perde o foco. Vamos por prioridades aqui, né? Continuei comendo. E foi interessante que, assim, passou uns 2 minutos, mais ou menos, plup, plup, uma mensagenzinha lá. Eu falei, pô. Mais alguém comentando. Eu falei, que legal, né? Daí começou. Tá. E daí o WhatsApp. Caramba. Começou a vir. Caramba. Eu sei que aquela noite, né, eu tinha que estar na chácara às 7 horas da manhã, para a gente começar com os preparativos e tal do evento. Eu fui desligar o celular, era 2 horas da manhã, respondendo mensagens. Naquela noite eu respondi mais ou menos umas 100 mensagens no WhatsApp. Nossa. Caramba. E daí eu pensei, bom, beleza, deu, é isso aí, por gratidão, né? E fui pro evento. Lá acredito que eram umas 2 horas da tarde, que eu abri o celular, deu uma folguinha, abri o celular, tinha mais umas 120 mensagens no celular. Eu olhei aquele troço e falei, gente do céu. Tá bombando. Entrei no grupo, mais uma cacetada de mensagem e depoimento, e gente que eu atendi, e amigo, e amiga, e não sei o quê. E curtida pra caramba. Eu falei, meu, que é isso, né? Tá acontecendo. Eu falei, né? Que loucura. Sim. Eu sei que foi assim, deram mais de 600 mensagens Caramba. no meu celular, só de WhatsApp. Nossa. Isso gerou um transtorno enorme. Claro que eu agradeço, Sim. mas gerou um transtorno enorme. Sim. Porque Você não estava esperando, né? quem é o Davi? O Davi é o terapeuta sozinho, no consultório dele, eu não tenho secretário, não preciso. Sim. Eu agendo, né? Eu agendo a consulta, aí eu recebo a pessoa, eu estou sempre na porta, né? A Bruna sabe, eu espero, eu acompanho, aí depois eu levo até a porta. Enfim, o Davi é esse cara, não tem estrutura, não precisa disso. Eu mesmo respondo todas as mensagens, eu falo com a pessoa e tal. Com aquela quantidade enorme, eu não tinha como atender, sabe, aquela demanda toda. Era absurdo. E o tanto de gente desesperada, né? E assim, imagina, era o relato de uma menina que tinha tentado suicídio e tal. Imagine quantas outras meninas e meninos que passavam por aqui, e os pais lendo, e gente desesperada. E daí eu tive que começar a filtrar. Era bem pós a pandemia também, né? Então, nossa. Sim. Então eu tive que começar a filtrar aquilo até na própria mensagem, porque veio um monte de gente para atender, tipo, olha, eu tô com meu filho, daí eu perguntava qual a idade dele. Não, 3 anos. Eu falei, gente, Nossa. eu não atendo criança. Sim. Né? Eu não atendo criança. Pô, Por quê? Assim, porque não é a minha especialidade, né, atender crianças. Eu não atendo criança. Aí eu pensava, 3 anos também, o que eu vou fazer? Só se for para ajudar a embalar, porque... né? O que eu fosse criança de 3 anos? criança. Né? Criança é birrenta, né, gente? Dorme. Né? Dorme. Agora você dorme. Dorme. Né? 1, 2, 3, dorme. Né? Ia ser ótimo, Muito né? bom, Né? Se Pegava tivesse aqui, tá? uma hipnose pra Dorme. criança dormir. Passava, Ia pessoal, bom, passa próximo. no caixa, né? Próximo. Né? Traz a criança, pá. Dorme. Dorme, né? Mas eu falei assim, o que eu vou fazer, né? Mas veio gente de todo tipo, com todo tipo de demanda, e eu filtrando, algumas pessoas já encaminhava para alguns colegas, né, que são especialistas em outras áreas, outras que eu via que as demandas não tinham nada a ver com o meu trabalho, né? E enfim, gente, veio coisas absurdas assim que você não tem nem como lembrar e falar, sabe? Cada história. Mas cada história. E a pessoa, né?
Não é tipo assim, oi, eu gostaria de marcar uma sessão. Eu falo assim, eu tô desesperado por causa disso. Ela já tava fazendo Já atenção. contava a história, e daí você Fazia a olhava lista. aquilo e falava, Senhor amado, como é que eu vou fazer com isso? E ainda não é a sessão, só um minutinho aqui. Dá licença, senhora, dá licença, só um pouquinho. Eu falei assim, é quase que eu falava assim, isso é uma gravação. Digite 1 para... Eu mesmo. A pessoa já contando, né? Já deixando toda a história. Pelo amor de As Deus. pessoas ficam tão desesperadas porque elas querem algum tratamento, alguma Exato. coisa É, pra sair imediato, né? daquilo que acha que é, tipo... Exatamente, Dani. E a minha preocupação naquele momento é que eu olhava e falava assim, gente, tem gente desesperado aqui e eu preciso atender essa demanda, né, e essas pessoas, porque eu sei o que é me sentir desesperado. Eu tenho 2 filhos, né? Sim. Eu tenho hoje eles estão grandes, mas tenho um filho de 21, uma filha de 23, que é tatuadora, já faz aí o merchan também. Sim. Né? Tatuagem. Segue o arroba dela. Pega o arroba, né? Você puxa pra cima. Arrasta né? pra cima. Arrasta pra cima. Não tem mais arrasa pra cima. Não tem. Não tem. Não tem, né? Não. Agora é pro lado, né? Então Ah, agora clique no link. clique aqui. Aqui, Clique ó, aqui. Mariana. Ó, em algum lugar dessa página, né? Do 0 ao avançado, né? Assim, totalmente gratuito Totalmente grátis. essa aula. Né? Exatamente. Você bem No assim. final, tem aquele curso gigante. curso gratuito. Clique aqui. Com um bônus para quem está participando dessa live. Essa live. Tem todo esse conteúdo. Claro, né? Tem que pensar em tudo. E aí, eu assim, uma preocupação muito grande em responder às pessoas, que elas estavam esperando, né? Então, eu ficava... Eu sei que aquele final de semana, por exemplo, eu passei o final de semana inteiro respondendo mensagem, uma a uma, e as pessoas cobrando. E daí já tinha gente reclamando porque eu não respondia. Eu sei que eu cheguei assim, a me retratar Instagram, Facebook, não sei o que e tal. Falar, gente, tenham paciência. Tipo, eu sou só o Davi. Né? Eu não sou o estrelinha da internet. É que foi muito rápido, né? Né? E eu não sou realmente o estrelinha da internet, né? Que fica lá e que tem uma mega estrutura e que faz todo aquele negócio comercial. Tem um suporte. Eu sou terapeuta, eu gosto do que eu faço. Minha preocupação era não perder a essência. Eu comecei a ter que atender assim uma pessoa atrás da outra para fazer as avaliações, pelo menos, porque eu sabia que as pessoas queriam aquele atendimento, queriam um feedback, E uma o atendimento orientação. acaba não sendo o mesmo igual você falou, né? E a minha preocupação era não perder a minha essência. Porque, por que eu cheguei naquele depoimento? Né? Por conta do jeito do Davi. Sim. Se eu parasse de ser o Davi, né, ia gerar o quê? Um não recomendo da Eu não recomendo, que é pior ainda. E tem toda essa preocupação. Então, eu estava atendendo um atrás do outro, eu começava a atender às 8 horas da manhã, eu estava finalizando, cheguei a finalizar quase meia-noite, fazendo avaliação uma atrás da outra. Caramba. Rapidinho, sem conseguir almoçar. Assim, foram quase 3 meses, né, com a agenda, marcando avaliações e já iniciando, lógico, alguns atendimentos. Sou muito grato, né? Eu sempre, né, agradeço porque era, acho que outubro ou novembro, que geralmente é fraco para terapia. E, de repente, bombou tudo. Então, eu sou muito grato, mas eu tinha uma preocupação muito grande em não perder a essência, né, dos meus atendimentos, que era justamente isso. Sim. Ah, a Bruna chegou, para tudo. Precisa ficar 2h30 e ainda dá na agenda. 2h30 batendo papo. Ela precisa disso, é isso que eu vou entregar. Né? Se for preciso não fazer a sessão para a gente ficar conversando, né? Teve, né? Teve que, porque a gente remarcou, como a gente falou, a gente só falou. Você falou em questão de 2h30. Normalmente, quanto tempo dura uma sessão? Geralmente, em torno de 1 hora. Ah, legal. Né? Assim, eu até falo sempre para as pessoas, programe-se para 1h30, só para a gente não ficar limitado, nem correndo com o horário. Mas, geralmente, em torno de 1 hora, a sessão tem de duração. Mas depende, né? Porque algumas pessoas batem afinidade, né? Que nem bateu com a Bruna. 1 hora era só para apresentar e para dizer, né? E aí, conta o babado, conta entendeu? Aí seu babado. Eu Conta o babado da semana, babados. amiga Amiga louca. essa louca. Amiga, sua louca. Eu já chegava assim, né?
eu tenho um negócio pra te contar. Já chegava nada, ela já mandava mensagem, falei assim, ó, WhatsApp. tem um negócio pra te contar. Eu falei assim, meu, então espera, né? Espera que você vai falar tudo. Né? Já chegava, a gente já, né, cutricou assim, com uma amiga conta. Sério? Conta. Ai, eu não acredito. Nossa, Passado. tô passado. Eu não acredito que o Natan fez isso. Nossa, a orelha do Natan queimada, hein? Olha, ó. Já tá quentinho. Já tá né? quentinho. Ai, eu não acredito. Era muito. Pior que a gente tinha uma sintonia muito legal. Era Ainda muito tem, bacana. né? Faz Eu ficava tempo. esperando o horário dela. Eu tava tipo assim, contando com aquilo. Eu ia contar, porque. Porque ele falava, hoje vai ter babado. Hoje, né? Eu falei, ó, Beth, nem me espere. Não, espera. Bélica, hoje a Bruna vai lá, olha, ela vai, ó. Vixe, Vai nossa. mandar Vai debulhar. todos os babados Não que tem ela horário que eu fez. não sei quanto vai ser de história, né? Deixa minha agenda aí. Você viu? A gente tinha que criar um podcast, porque pra falar a gente é bom, né? Né? Deu certinho, Ai, meu, né? dá certinho. Deu certinho. Ô, Davi, deixa eu perguntar um negócio pra você. Como que você conheceu a hipnose? Então, Como que você chegou, né, na Então, hipnose? a hipnose eu cheguei por conta da Beth, que é minha esposa. Ela teve síndrome do pânico e ela fez tratamento convencional com psicólogo, com psiquiatra. No caso dela, claro, os remédios ajudam, né? Não estou desprezando em nada o trabalho que foi feito com ela, né? Mas ela não avançou no quadro, né? Ela ficou ali. Os remédios dopavam ela, né? E aí isso era bom e ao mesmo tempo é ruim, porque você tem um zumbi em casa. Sim. E não que A não pessoa resolve, não né? tem reage. emoção nenhuma com certeza. É, E não tem. resolve, porque você tá camuflando. Pra mim, Remédio é não cura camufla. sentimento, Também né? concordo. O remédio vai te ajudar a estabilizar o teu fisiológico, até para você conseguir ouvir a opinião de um terapeuta, ou da família, ou do marido, ou sei lá. O remédio vai te ajudar, né? A terapia é que vem para te ajudar a evoluir nesse processo, muitas vezes juntamente com a medicação. No caso da Beth, não teve evolução. E eu lembro exatamente do dia que a Beth estava... Eu cheguei em casa, eu trabalhava... Na época, eu estava trabalhando com vendas, com representação e tal. E eu cheguei em casa e a Beth estava na cama, segurando um monte de foto das crianças, chorando, não sei o quê. E daí eu cheguei, olhei e falei assim, o que você está fazendo? Não é porque, assim, eu sou marido, ogro, né? Nunca tinha estudado sobre terapia. E, para mim, como para todos os maridos e ogros, né, também era frescura, fraqueza, é mais fácil lidar assim, como tudo, esse senso comum bobo, mas que, infelizmente, é a falta de conhecimento. Sim. E, de repente, quando eu vi ela chorando lá, abraçada com um monte de foto, eu falei assim, o que você está fazendo? Eu falei, as crianças estão na sala. E você está aqui chorando, abraçado um monte de foto. Eu não conseguia entender que, no caso dela, ela desenvolveu por conta do pânico. Daí, lógico, isso vai agregando depressão e um monte de coisa. Ela desenvolveu um medo também de fazer mal para as crianças. Caramba. Então, o que ela fazia? Primeiro, ela se cercava de pessoas, então, no ambiente onde ela estivesse segura, e quando ela não se sentia segura, ela evitava o contato, né, com as crianças. Então, não é que ela deixava as crianças sozinhas, mas assim, ela procurava não ficar muito perto até que eu chegasse, ou até que ela fosse para a casa da mãe dela e estivesse lá e tal, e aí sim. E quando eu chegava, foi uma época que a gente dormia com as crianças, por exemplo, porque naquele momento ela se sentia segura, né? Já que a gente dormia todo mundo na mesma cama, ela estava segura com as crianças e tal. Sabia que estavam bem, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, sabe, quando vira a chave, você fala assim, caramba, meu negócio é sério. Sim. E teve uma situação onde ela, um tempo antes dessas crises, tal, a gente tinha visto um filme que era com o Kevin Costner, até um filme bem conhecido e que eu particularmente gostei, né?
acho que era Instinto Secreto, alguma coisa assim. A história era mais ou menos... Ele era um cara bem-sucedido, um empresário, não sei o que e tal, e de noite ele tinha uma compulsão por matar. Eu sei que assim virou uma tese na cabeça dela, como se ele podia, então eu também posso. E se eu também posso, então eu posso fazer mal para as crianças, Sim. né? Então, e por isso que ela acabava se reservando de ficar muito tempo sozinha Ela com as tinha crianças. medo Ela de tinha machucar medo as crianças. de ter um impulso igual aquele do cara do filme e tal. Hoje, né, assim, depois de ter estudado e tudo, hoje a gente percebe que talvez até esse impulso, isso que veio na mente dela, pode ter sido por conta dela ter até cochilado durante o filme e aquela mensagem, de forma subliminar, entra e deixa uma sementinha. Sabe quando você dorme com a TV ligada e, de repente, você sonha com o conteúdo daquilo sim. Sim. e distorce totalmente e acorda assustada ou mistura tudo? Então, talvez até ela tivesse misturado um pouco esse conteúdo. Mas, enfim, quando ela falou isso, ela disse assim, eu queria esquecer esse filme. Bom, nada na vida da gente é ao acaso. Sim. Quando eu tinha 10 anos, meu pai sempre foi um leitor voraz. Meu pai devorava livros. Então, eu ia sempre com ele, na época, na livraria Curitiba, que ficava na Marechal e tal. E a gente acompanhava ele para comprar os livros. Eu comprava lá meus gibis, comprava, enfim, todas as besteiras que moleque comprava. Sinceramente, eu nunca tive muito hábito de ler, mesmo tendo um leitor tão, né, voraz em casa, nunca tive o hábito de ler, tirando aquilo que eu gostava, que era gibi mesmo. Né? Figurinha. Que é mais figurinhas, né? Então, assim, eu gostava muito de ler, mas esse tipo de coisa. E naquele dia, eu lembro exatamente, eu comprei 3 livros. Um deles era Pequeno Príncipe, outro, acho que era Sangue, alguma coisa, que era de lobisomem, eu gosto dessas coisas até hoje. E tinha aqueles balaios de coisa que ninguém compra, sabe? Aqueles livros que ninguém compra, que fica no balaio e tal. E eu não sei por que, cargas d'água, eu comprei um livro que chamava Hipnose Moderna, que não tinha nada de moderno. Caramba. Mas, enfim, eu comprei. E hoje, né, claro, eu entendo por quê. Porque tinha uma figurinha no meio. Né? Sim, você gostava das figurinhas. E tinha uma figurinha de um cara que soltava raio do olho, assim, sabe? Eu falei, Esse é meu livro. pô, eu tenho que ter esse superpoder, né? Também. Eu tenho um Quero irmão... soltar raio do olho. Bem isso. Eu falei assim, cara, eu preciso desenvolver esse superpoder também, né? Sim. Eu olhei aquele troço e levei. E era um livro, chamava Hipnose Moderna, não tinha nada de moderno, porque acho que é o livro mais antigo que tinha de hipnose. Eles só colocaram uma capinha verde e tal. E as figurinhas, né? E as figurinhas, que certamente foi o que me chamou a atenção. Eu tenho um irmão que tem 3 anos e meio a menos que eu. Bom, eu tinha 10 anos. O Eliezer tinha 6 anos e meio. Eu sei que eu cheguei em casa, peguei o livro. Esse livro ele fala assim, é hipnose em 24 lições. E eu comecei a tentar com o Eliezer, né? Já tinha até o paciente. Não, mas tem uma situação engraçada nisso. É que assim, esse livro, né, que não tem nada de moderno, ele tem uma linguagem formal. Então, tipo assim, e vós estáis agora completamente... Bom, tinha um problema de comunicação muito grave ali, é que nem eu nem ele sabia quem era a voz, entendeu? Então, e vós estáis, nem eu sabia o que estava falando, ele não sabia o que ele estava ouvindo, e ficava naquela, e vós estáis... Não estava entendendo nada. Ninguém entendia nada, eu estava lá, eu só entendia que assim... O conceito da coisa era, eu tinha que dar um comando, né, uma ordem, e ele tinha que obedecer. Não, ele tinha 6 anos e meio, a gente era irmão, e o negócio da gente era brigar. Já começava por aí que nunca ia dar certo. Peraí, né? Você vai obedecer? Sim. Então, já entendeu o que acontecia, Bruno. Era exatamente... No caso, eu era o mais velho, então quem manda aqui sou eu. Né? Você vai me obedecer. Exatamente. E eu tentava, e daí eu sei que tinha umas experiências lá, e eu falava assim, e vós estáis com frio, e nada dele ficar com frio, e vós estáis com frio, nada.
Eu falei assim, agora vamos mudar. E vós estáis com calor. Nada com calor, porque está aqui todos os cobertores da casa. E começou a suar até não podia mais. Eu falei assim, agora vós estáis com calor. Eu falei assim, mas já... Você criou a experiência. Aham, tá vendo? Assim, o hipnólogo já estava começando a nascer. Já ali. estava nascendo. Mas, claro, nada dava certo, eu me frustrei e o livro se perdeu e pronto. Mas olha só, né? Mais ou menos 20 anos depois, a Beth fala assim, eu queria esquecer aquele filme. Pô, aquele gatilhozinho do Davi já estava instalado. Quando ela falou esquecer, eu falei, cara, hipnose. Vamos procurar. Porque um dos mitos da hipnose é que você consegue esquecer alguém. Ninguém vai esquecer nada, né? Esse é mito. Ninguém esquece de nada. Tá? Às vezes a gente até consegue fazer uma confusão para superar, de repente, algum trauma, né? Dessensibilizar é diferente de esquecer. Ou quem tem medo de avião, de andar Dá de avião. ou teve um trauma realmente, num acidente, você consegue trabalhar isso, mas não quer dizer que você vai fazer a pessoa esquecer aquela experiência, né? Só não vai ser tão pesado ela relembrar isso, né? Você consegue trabalhar a emoção, né? A memória, senão ela perde também a experiência do aprendizado. Mas, enfim, quando a Beth falou assim, eu queria esquecer, eu falei assim, caramba, meu hipnose. E fomos procurar, na época, um hipnoterapeuta que foi muito bom o tratamento para ela. Tanto que ela estava num período, síndrome do pânico, ela não conseguia ficar perto de ninguém, ela não queria sair, ela não saía mais de casa, não ia... Tirando a casa da mãe dela, não ia para lugar nenhum, nem supermercado, nem nada. Sim. 3 meses depois, ela já era secretária. Não, 3 meses depois ela estava melhor, uns 6 meses depois ela era secretária dele. Né? Caramba. Eu até brinco nos cursos com isso, né? Eu também achei estranho, mas é melhor dividir o bolo, né, do que não ter. Né? Olha aí, hein, Beth? Né? Melhor Tá dividir o bolo do que não Tá ter. escutando? Já fiquei amigo do cara, pelo menos Sim. a gente sabe se é limpinho. Sim. Né? Mas a Beth melhorou um monte, sabe? Melhorou um Caramba, monte legal. mesmo e tal. E eu já tinha aquele gatilhozinho lá atrás, né? Instalado. Sim. Você já tinha um gosto por isso, Já, né? curiosidade, Tinha sempre fui curioso de curiosidade. tudo, sempre fui curioso, sempre fui metido a querer aprender as coisas, é autodidata, não sei o quê. E daí eu comecei a conversar muito com ele, a gente ficou amigo realmente. Ele não me ensinou nada de hipnose. Talvez ele tenha me ensinado o que não era, mas ele nunca me ensinou o que era. E em certo dia, ele disse assim, Davi, vai ter um curso aqui em Curitiba que eu já fiz lá em São Paulo, por que você não faz? E até, olha só, era para a Beth fazer esse curso. Para ela, de repente, começar a atender junto e tal. E eu pulei na frente, fiz o curso e nunca mais parei. Que E estou legal. aqui. E essa é a minha história na hipnose, gente. Nossa, que legal, Davi. Eu, não- Essa é a minha história na Nossa. hipnose. eu achei muito legal essa coisa. Também. Veio já um negócio de criança, né? Sim. Já Engraçado tava você. Já tinha já aquele... Engraçado você pegar isso depois, né? De já ter formado uma família e tudo, e Mas você trazer sabe esse que, negócio assim, de infância. essa questão, o Aquele pessoal fala assim, gatilho. é dom. Eu falo assim, não é dom. Eu acredito, talvez seja habilidades, entendeu? Desde pequeno, assim, eu sempre fui o amigão, as pessoas que vinham, procurava, que consolava, né? Eu tenho uma amiga que eu lembro, eu tinha 17 para 18 e o pai dela foi na minha casa me buscar para a gente ir procurar ela, porque ela tinha sumido, que ela teve uma desilusão amorosa. Então, sabe, Já tinha eu ali. Já estava sabe o que sempre... falar, né? Eu sempre estava ali junto, né? Eu era o amigão, o cara que consolava, enfim. Conselheiro. Estava ali, né? Tava ali. Tava ali. E isso desponta, né? E despontou realmente. Depois que eu fiz o primeiro curso, eu não parei. Claro, tive ótimas influências. Essa é a diferença, né? Sim. Enquanto você tem um movimento da hipnose que leva ela para um tom de brincadeira, né? Você tem pessoas dentro da hipnose clínica que estudam isso como uma ferramenta terapêutica. E claro que a hipnose chama atenção e ela mexe com o ego da pessoa. É óbvio, quando você começa a praticar
e que, de repente, você, em alguma situação, alguma brincadeira ou alguma prática, você literalmente começa a ter o controle, entre aspas, não é um controle Sim. como as pessoas imaginam, mas você começa a ter um controle da mente da pessoa naquele momento e a influenciar ela, cara, mexe com o teu ego. Sim. Né? Aqueles negócios que você vê no YouTube, não estou falando que é falso, ele é permissivo. Mas se de repente lá, eu estou aqui com a Dani, aí a Dani é altamente sugestionável, e eu não estou falando que isso é ruim, mas ela é criativa, ela consegue imaginar as coisas muito bem, e isso facilita o processo, e daí, de repente, eu peço para ela imaginar algumas coisas e falo realmente, 3, 2, 1, e a Dani, tum! Cara, quando isso acontece, as primeiras vezes você olha aquilo e fala, meu, sai raio do olho mesmo. Realmente é um superpoder. Sai raio do olho esse negócio. Eu acho que eu tenho esse superpoder. E isso mexe, né? Como eu falei, mexe com o ego da pessoa. Algumas pessoas começam a brincar muito com essa história. Sim. E daí gera esses movimentos de hipnose para brincadeira e tal. O que é muito ruim para a hipnose, né? Quando vamos falando de ferramenta terapêutica, é muito ruim, porque as pessoas que vêm nos procurar, quando têm acesso a esse tipo de vídeo, a esse tipo de conteúdo... Tipo o Pyong do BBB. Ele é muito bom, sabe? Assim, eu não falo absolutamente nada do Pyong com relação a ele ser um hipnólogo, porque ele é um cara ligeiro, Sim. né? Ele é cara de pau, ele é não sei o quê. Ele tem as habilidades para conseguir fazer o que ele faz. Sim. Agora, eu não sei como é que é o trabalho dele como terapeuta, né? Então, assim, veja o empenho que você tem para se tornar e se manter estudando e tal. E, eu, honestamente, eu acredito que ele ganha muito mais fazendo os vídeos. E Com mágica, certeza. isso e aquilo e tal, do que como terapeuta, entendeu? Sim. Eu tenho certeza que isso deve ser muito mais rentável. Mas esses vídeos, que muitas vezes parece a mágica do 1, 2, 3, quando a pessoa me procura esperando a mágica e chega no consultório e não existe essa mágica, né? Porque não é isso que a gente faz terapia, frustra. Então, essa exposição da hipnose como um brinquedo, como uma brincadeira, Sim. ela atrapalha para que pessoas da área da saúde, psiquiatras, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, enfim, Recomendem, né? recomendem, estudem, utilizem, Sim. sabe? Isso acaba dificultando Porque acha que muito. sempre vai ser de uma forma de brincadeira, e não E uma as forma de pessoas terapia. que procuram se frustram Entendi. porque eu não vou falar 3, 2, 1, E acabou. pronto, acabou, você não tem mais depressão. Eu vou fazer, eu curou. adoraria, né? Sim, se fosse assim. Se fosse assim, mas daí também não precisava de mais medicina, não precisava de mais psicólogo, não precisava de mais nada no mundo. Se isso fosse, né, essa verdade como é colocada nesses vídeos, então não precisaria mais. Não é uma ferramenta. Você tem que se tornar terapeuta para poder estar utilizando ela como uma ferramenta terapêutica, entendeu? Claro, existem terapeutas que não são psicólogos, mas isso não quer dizer que eles não são terapeutas. Sim. E existem psicólogos, por exemplo, que utilizam da hipnose como ferramenta terapêutica. Sim. Também. E conta pra gente... você quer fazer? Não, só uma dúvida. Já que, nesse caso, as pessoas conseguem fazer essa consulta online? Então, existe a hipnoterapia online, sim, né? Eu já fiz algumas vezes, não é a minha especialidade, eu não gosto de focar na hipnoterapia online, porque eu gosto disso, esse contato, entendeu? Eu quero chegar, a Bruna, quando ela chega, eu ia lá, dava um abração nela, eu falava, como é que você tá e tal. É diferente. Eu tenho isso. Sim. É diferente. E outra, tem algumas coisas... E eu sei que, de repente, vão ter pessoas que vão me criticar por isso, mas tem algumas coisas que não dá para fazer online. Existem assuntos que você não tem como tratar online. Sim. Imagine vamos colocar um caso É muito impessoal, hipotético. né? O online, na verdade. Uma mulher que foi estuprada realmente. Tá? É um trauma muito grande. Só de falar...
A Já pessoa pesado. já vem à tona. Sim. Quando você está do lado da pessoa, você tem como ir lá, pegar na mão dela e dizer, olha, tá tudo bem, eu estou aqui, fazer um outro tipo de procedimento, ou interromper aquilo e tal. Beleza. Se ela estiver online, e se ela tiver uma crise, Sim. eu vou resolver como? E se cair a ligação? E se der uma pane na internet? Ela tá no meio da... Também da E situação. se ela estiver no meio daquela situação, o que eu vou fazer com aquilo? Então, existem algumas situações em que não dá para dá. trabalhar online. Tem que ser presencial. E daí a experiência do terapeuta é que vai fazer a diferença. Vai Mas avaliar, né? estar lá ao lado da pessoa... A pessoa Com já se sente certeza. bem, né? E aí existe Já uma é troca outra. de energia, Sim. né? Sim. Assim, eu não estou entrando na área mística disso, mas existe uma troca de energia naquele momento. Então, eu procuro, lógico, eu tenho meus problemas, mas é aquele negócio, você coloca o problema no bolso para poder atender os outros. Sim. Naquele momento tem que estar muito bem, porque eu preciso dividir o meu melhor com a pessoa para melhorar. Algumas vezes eu tenho que deixar ela encher o baldinho dela que está cheio de caca, no meu, sabe, vazio, para que ela poder sair melhor. Então, como que eu vou fazer isso tudo online? Então, eu tenho algumas reservas. Assim, até ensino nos treinamentos, maneiras de você atender online. E isso, eu tenho colegas que vivem de atendimento online, e eu sei que eles fazem muito bem feito, talvez muito melhor do que eu no online, inclusive. Mas eu, particularmente, Não gosta, né? assim, Prefere- eu prefiro presencial. Quando as pessoas me procuram para fazer atendimento online, a primeira coisa que eu pergunto é: você está em Curitiba? Tem alguma coisa que impossibilite você de vir até aqui? Porque imagine, olha o tamanho que da entrega. Quando a pessoa sai de casa e vai até o consultório, ela já está se entregando para o processo. Quando ela está no ambiente dela, né, de total controle, é diferente, sabe? Não existe entrega. Daí, assim, né, como eu falei, Pra mim, que, por exemplo, eu que tinha que sair daquele ambiente materno, pra mim, era essencial eu sair daquele lugar. Sim. Porque mesmo que ela Porque tivesse senão- alguém cuidando, né, do pequeno lá e tal, ela estaria em casa, ela estaria preocupada com o outro cômodo. Naquela hora eu falava, cara, desliga. Vai Eles ter o estão momento bem dela. cuidados, você cuidou para que eles estivessem bem cuidados. E agora, nesse instante, a única coisa que você precisa é se conectar com você mesma. Durante, sei lá, 50 minutos, 1 hora e meia, você só tem você para pensar. Sim. Não adianta, você não vai resolver nada daqui. Ponto. Então, ela se entregava mais. Né? As pessoas se entregam mais. Quando eu falo da avaliação, por exemplo, solidária, de comprar as latinhas de leite, assim, a terapia começa pela procura. Né? A cura começa quando o paciente procura. Quando a pessoa vai, compra as latinhas de leite e tal, olha a intenção de cura que ela está colocando no processo. Só ali já começou. Aí ela compra, traz. Tudo isso vai movimentando na pessoa a intenção de cura. Então, não é à toa essa energia de troca de terapia. É verdade, é verdade. Tem que, eu concordo. Né? Totalmente, tem que ir, porque é outra coisa. Sim. Eu fiz, né, um psicólogo online, pra mim foi tipo... Mas também, vamos lá, né? Vamos pensar Mas totalmente diferente. Vamos né? pensar no Brunão. Ela fez uma sessão, ela nem deu a chance da pessoa também se apresentar. Mas isso tem a ver com o que a gente chama mas é que eu não Então, não é aí liga. que eu ia entrar. Isso tem a ver com uma coisa que a gente chama na hipnoterapia, né? E a neurolinguística fala também sobre isso, que é rapport. Rapport é vínculo. Sim. Então, se não estabelece o vínculo, não vai para frente. A hipnoterapia, ela já é diferente de uma terapia convencional pela proximidade. Então, por isso que assim, a gente fica amigo, porque eu preciso despertar na pessoa esse vínculo, porque eu não tenho muito tempo, né? Pensando em hipnoterapia, que é uma terapia breve, no meu caso, o meu método é de 6 sessões. Até ia te perguntar, tá? Uma das perguntas é como que é o método. Meu método é de 6 sessões. Então, eu tenho muito pouco tempo para ficar com a pessoa,
muito pouco tempo para conhecer as pessoas e para me conectar com elas. Ou eu sou muito bom em fazer vínculo logo na avaliação, ou essa terapia vai virar cara crachá. Tipo, Sim. oh, como foi sua semana? Tá, É. não sei o quê. Sabe aquela... Gente, Que é eu como se sou fosse, exatamente esse. psicologia convencional, né? Assim, lógico que tem lá os seus modelos, já evoluiu muito, ainda tem alguns que têm essa formalidade, mas a grande maioria já entendeu que esse processo é necessário e que não existe mais aquele estereótipo, né, do cara só de gravatinha ou de jaleco, que eu acho Sim. totalmente assim, meio sem noção, o jaleco dentro de um consultório de terapia, né, falando em psicoterapia, qual que é a contaminação, né? Sim. Jaleco é para contaminação. Minha contaminação é qual? É só se for amor, então, né? Porque, Sim. né? Estou me protegendo do quê? quê? Com a Do pessoa. Às vezes é muito mais para manter a pose ou para, né? Em alguns ou casos, fortalecer o ego, né? vender algo que você não é. Sim. Né? Então, eu não preciso. Esse cara que vocês estão olhando aqui de camiseta e tal, eu atendo assim, Sim. sabe? Daqui para pior ainda, vem bonitinho ainda. Ele se arrumou hoje, hein, galera? Então, Você, aproveita. pô, vai ficar gravado, né? Não dá para ir Passar um de qualquer perfuminho. jeito, passar perfume. É, Né? tem que Teve toda uma produção aí. Sim. Ele tá sendo modesto. Lógico, Se produziu. cílios básicos, Sim. essas coisas assim, básico, né, amiga? Básico, né? Esse daí. Básico, né, amiga? Então, Quer fazer uma pergunta? Pode ser. E qual que é o maior mito da hipnose, né? bom, talvez disparado aquele lance do vai esquecer alguém ou vai esquecer alguma coisa. Ninguém esquece de nada com a hipnose, né? A hipnose ela é uma ferramenta, ela possibilita sim você ressignificar, dessensibilizar, mas esquecer não vai. Vamos imaginar o seguinte, olha o contexto. Tá, eu conheci a Dani agora e não fui com a cara da Dani, a Dani fez alguma coisa para mim, eu resolvo assim, vou procurar um hipnólogo para esquecer a Dani. Se eu tivesse que esquecer a Dani, eu teria que esquecer a Bruna, por exemplo. Sim. Porque sempre que eu lembrasse da Bruna, Yeah. automaticamente vai me lembrar de você. Sim. Né? Então, eu já não posso mais lembrar da Bruna. Sim. Eu não posso lembrar do dia de hoje que eu me preparei para vir até aqui. Eu não posso... Todo o contexto teria que ser esquecido também. Eu não consigo simplesmente tirar a figura da Dani Sim. e as coisas continuam aqui como nada tivesse acontecido. Sim. Tipo, não, entendeu? Eu posso até criar uma confusão temporária para a pessoa, de repente, superar um trauma, um desafeto, alguma coisa assim, mas eu não tenho como tirar você mais da minha vida, entendeu? Você já faz parte da minha memória. Como é que eu vou tirar essa experiência? Não dá. Então, esse é um dos maiores mitos que a hipnose tem. Mas tem outros, né? Esse lance do vai e não volta. Quando a pessoa fala um negócio desse, né? No consultório, na avaliação, né? Principalmente, eu falo assim, não, porque eu tenho medo de ir e não voltar. Eu falo assim, relaxa que eu fecho a porta. Tu não vai. Você tá tranquilo, você tá comigo. Relaxa, né? Eu fecho a porta. Fecha aqui, você não vai em lugar sair nenhum. daqui, né? Não, porque eu tenho assim, medo de dormir e não acordar. Eu falo assim, Cara, eu tô não aqui. esquenta a cabeça que eu jogo água. Tu vai acordar. Entendeu? Eu tô aqui, eu te belisco. Tipo isso, besteira. Entendeu? Tem uns mitos que foram, vamos dizer assim, elaborados. Antigamente, aquelas apresentações de hipnose de palco e tal, o cara chegava de capa e tal, todo meio mágico, Sim. não sei o quê. E Ilusionista. ele precisava criar toda uma mística, uma fantasia a respeito daquilo. Então, eles mesmos criaram alguns mitos. Então, por exemplo, tem uma história verídica nisso daí. Teve um grande hipnólogo dentro da história da hipnose que chama Milton Erickson. Até existe uma corrente de estudos que chama hipnose ericksoniana, né, que provém desses estudos dessa personalidade, tudo. E tem uma passagem dele, eu vou contar do meu jeito para ficar mais fácil, que ele diz assim, ele estava atendendo um cara e a pessoa estava lá naquele sono profundo, né, terapêutico ali, quietinho e tal. E
na hora de trazer de volta, você começa, né? Olha, eu vou contar até tanto para você abrir os olhos, né? Para você voltar, para você despertar. E foi, tá? Fez as contagens, não sei o quê, e nada do cara abriu os olhos. Caramba. E nada do cara sair. E fez uma, e fez duas, e fez 3 manobras, e nada do cara sair. E aí Milton Erickson, que era brilhante, ele pegou e falou assim, olha, você pode ficar pelo tempo necessário, né, para você poder se trabalhar dentro desse estado de transe, não sei o que e tal. Só lembre-se que eu cobro por hora. E daí o cara... Opa, Acordou. né? Opa, assim, tá bom, mas nem tanto, né? Mexeu meu bolso. Já acordei. Opa, beleza, estamos aqui, isso aí, fechou, vamos embora. Né? Então, assim, tudo isso aí é besteira. Né? A pessoa não vai dormir, não vai acordar, e não vai acordar, não vai sair do corpo, não é uma experiência paranormal. Não tem nada acho que tem disso. algo também de tipo, eu não vou fazer hipnose, eles vai entrar na minha mente. Eu falei assim, pô, eu adoraria, né? Imagine, Eu queria ser uma formiguinha. né, eu pegava, assim, fazia aquela esquecer absolutamente de tudo e depois cobrava para lembrar. Sim. Né? Pensa Imaginou? Você abre os Ganhar olhos duas e fala, onde eu estou? Quem sou eu? Quem Fala sou assim, quanto você tem na conta? Passa o pin. Faz agora. Daí eu Agora vai ficar, tudo. agora é que vai ficar caro. Era de graça. Agora que eu vou começar a cobrar. Ah, eu ia gostar. Eu queria ter esse dom de falar, não, eu quero saber tudo ali, o que tá acontecendo nessa cabecinha ali. Pô, imagine. Imagina Mas, que massa. ó, eu já passei por várias situações, né, nessa caminhada. Já teve pessoas com tanto medo do que a hipnose ela faria, assim, logo no início, quando eu comecei a atender, eu não tinha consultório, eu atendia na casa das pessoas. Tá? Na casa das pessoas você tem que lidar com tudo, com o papagaio, com a criança, com o cachorro, com isso, com o telefone. E a pessoa ficou com tanto medo de quem que estava indo na casa dela e do hipnólogo e tal, que ela marcou na casa de uma amiga, no sofá da amiga dela, que tinha medo que eu roubasse ela. Meu Deus. Para ver o quanto que é prejudicial esse ideia. estereótipo da Meu hipnose, Deus. né? E Achando agora... que você ia roubar. Agora você vai apagar vocês duas. Acabou. Pronto, entendeu? Levei a casa. Coisa de filme, né? Coisa de filme. Mas não tem. A hipnose, ela é totalmente consciente. Sim. Tem um negócio interessante que é o conceito de consciente, de inconsciente, quer dizer. Estar inconsciente é apagar, é tipo coma, assim. Na verdade, não é nem coma, é abaixo do coma. Isso é estar inconsciente. É o desmaiar. Quando você desmaia, você não processa nada. Você não vai lembrar de nada enquanto você estava desmaiado, porque desliga. Desligou. Né? Isso Tela é estar inconsciente. Acessar o inconsciente é diferente. E acessar o inconsciente não é algo quando você está desmaiado. Você acessa o inconsciente quando você estabelece uma comunicação melhor entre consciente e inconsciente. Aí você acessa, mas você tem que trazer a consciência. Qual que é o objetivo de qualquer terapia? Trazer a consciência. Olha. Legal. Viu? Eu também é cultura. Para! Tá se achando ali, ó. Tem uma frasezinha que me condenou com 10 anos também. 10 anos foi o significativo, Eu né? acho que você, em Né? 10 anos... 10 nos anos, 10 tipo, anos abriu foi assim, né? foi Eu ganhei um quadrinho do Garfield e do meu irmão. E esse quadrinho ele tinha uma frase, né? Tinha o Garfield paradinho assim e tal. E uma frase que dizia... É difícil ser humilde quando se é brilhante. levou pra vida aí, ó. Desculpa, né? Para! Ai, não fala. Não queria falar, mas eu sou bom nisso mesmo. Não, mas Para com isso. eu sou paciente então eu sei. Ele realmente é bom. Cara, eu tenho verdade. Eu tenho a verdade, eu sei. Já contei o relato, Eu né? recomendo. Eu recomendo. Fiz um recomendo. Relato de fé. É verdade. Eu Amém. fiz um recomendo também. Deu uns Testemunho, paranauê lá. né? Testemunho. Tem meu testemunho. Meu testemunho. A Bruna, deu o seu pregação. Vamos fazer testemunho, uma irmã? igreja. Vamos fazer uma igreja lá no Davi. Testemunhos Testemunhos de de hipnose. Hipnose. Imagina, ia bombar, hein? Ai, ó, você tem que fazer Aí, aí, ó. ó. Testemunhos de hipnose. Não vamos entrar nisso.
E aí? Tem algum babado, assim, pra contar pra gente de algum paciente que você Meu ficou Deus do impressionado e falou assim, cara, Algo que ocorreu, assim, é algo que ocorreu. na hora, assim, da consulta. Você não esperava. Você É, fala, ficou, caraca, tipo, que tá... passado com a história. Ou uma reação. Ou uma reação, qualquer babado aí, conta aí pra Puta, gente. Não deve precisa ter- dar nome aos bois. Deve ter um monte, né? Mas teve uma, assim, que foi bem forte, que... A Brunão. Mentira. Não foi, não. Inclusive, tá aqui a paciente. Né? Assim, eu não posso falar nomes, Entendeu? Não, mas... Brincadeira. né? Não posso falar nomes, mas, enfim. Então, teve uma paciente que, no caso, ela estava trabalhando uma questão de rejeição no útero, né? Do filho e tal. E é uma situação bem complicada, né? Como eu falei, assim, toda mãe, né? Principalmente nova ou primeiro filho, uma coisa assim, você vai lidar com essas situações. Ela não está pronta, né? Ninguém nasce pronta para ser mãe. Por mais que você se prepare, eu já tenho 40, 50 anos, estou pronto. Não, nunca está pronto, né? E eu imagino, né? Como eu não sou mulher, eu não passei por isso, imagino que a grande maioria, talvez em algum momento, mesmo que seja um breve pensamento, pensou, cara, por que eu fiz isso? Sabe? Que é assim, se a gente fosse traduzir, seria um sentimento de rejeição também. Sim. Mas nesse caso tinha mais coisas na história e eu comecei trabalhando lá normalmente, né, dentro do meu processo e tal, e resolvi querer fazer uma regressão até o útero. Só para né, contextualizar isso, regressão não é voltar no passado. Regressão é deixar as memórias, vamos dizer assim, mais coloridas, entendeu? Para ficar mais fácil de lembrar. E resolvi fazer uma regressão e tal. E no momento que ela voltou até o útero, ela ficou quieta, estática, assim. E eu entendi, falei assim, bom, né, cheguei no momento da rejeição, ou cheguei em algum momento ali e tal. E ela ficou quieta. E passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, e ela quieta. E eu falei, você está bem, né? Você deve estar trabalhando isso, eu imagino o quanto é complicado. É aquele papo de terapia. Gente, passou uns 10 minutos, 15 minutos, e ela estática, Meu Deus. de olho aberto, sabe? E Em crise quieta. total. E daí eu falei assim, caramba, meu. E ela começou daí a regalar o olho, sabe? Regalar o olho. Eita, pô. E aí eu você olhei ficou aquele troço e falei assim, Senhor amado, nessa Sangue hora, de Jesus tem poder. né? Nessa hora você se converte, Você você faz, pegou a rabeta já né? lá, ó. Você faz qualquer coisa e tal. E aí, assim, eu fiz o que a gente não pode fazer, né? Porque eu não tinha experiência e tal. Eu fiz o que você não pode fazer naquela hora, que eu comecei a ficar assustado. Eu olhei e falei assim, quem tá aí? Eu falei, cara, quem tá aí? E a pessoa respondeu. Não. Respondeu, mas era Real. Era ela. real, era um troço meio monossilábico, só falava eu. Eu. Jura? Juro. Rapaz, Falou. Arrepiou da hora. agora... Não, devo ter trocado umas 10 cuecas. Né? Frouxo. Fácil. Né? Gente, que coragem. Que coragem. Eu acho que eu não nem perguntaria. Eu falava, só um minutinho, ó. Ficava a mula. Eu sei que, assim, eu. Daí eu falei assim, eu. Daí vem a segunda pergunta que não se deve fazer. Eu quem? Jamais não se deve fazer essa segunda pergunta. Não faça pergunta. Eu quem, né? Eu quem, mas daí não era tipo assim, eu quem, né? Imagine eu naquele momento, né, o Davi, Sim. assim, Deus. eu quem? Eu fiz. Eu quem? Com o maior medo E aí do mundo. o ser monossilábico dizia eu. E só ficava nessa do eu. Assim, bom, para encurtar a história, foram 5 horas de eu. Meu Ficou Deus. 5 horas. Eu não podia deixar o eu sair, né? Assim, ir para casa só o eu, né? E daí, claro, assim, durante isso, você tenta de tudo, né? Você fala assim, eu entendo que isso foi uma situação complicada. Tudo bom, seu eu?
você tá... Nunca mais apareço aqui. Né? E daí eu tava e... E o eu? E o eu? Eu, né? Sozinho na sala. Daí nisso trabalhava no mesmo consultório a minha amiga Nayara. Daí eu vi que a Nayara tinha liberado um paciente. Eu falei assim, eu preciso de alguém dentro da sala comigo, eu não Sim. vou ficar sozinho. Não né? posso falar com o eu de volta. Né? Primeiro que eu não posso ficar sozinho, porque eu tava com medo, e segundo que eu tava sozinho, né? Tipo, aí eu fui lá, cheguei na Nayara e falei assim, ô Nay, eu falei, né, fui dar oi pra ela, eu falei assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? Dela, tá. Eu falei, você já terminou de atender? Ela, já. Eu falei, dá pra você me acompanhar aqui um minutinho? E muitas situações eu levava. A Nayara, ela, Casa de Ferreiros, Pedro de Pau, ela trabalha com hipnose para emagrecer. Nayara Chandler, minha amigona, confio totalmente. E eu acho que eu fui o pior paciente dela, mas isso a gente é coisa... Viu, Nayara? Coisa com outro episódio mesmo, né? Não vou queimar o facho dela, porque ela tem resultado só... O Davi não deu. E daí eu falei assim, Nay, me acompanha, volte e meia eu trazia ela para quando eu percebia que as pessoas estavam procurando para emagrecer, eu trazia, apresentava e já passava para ela, né? Falava, ela é nutricionista, Legal. tem pós-nutrição esportiva, ó, nota 10 para vocês trazerem. Dica bem pra vocês. Olha, Nota gostei. 10, a Ana é show. E daí, assim, eu sempre trazia e passava para ela os pacientes. Daí eu falei assim, não dá para você me acompanhar? Ela, não, claro. Daí eu falei assim, cara, vou fazer uma entrada espetacular, né? Entrei na sala e falei assim, Nayara, eu, Nayara. Eu pensei, pô, se queria dar show, arranjei o palco agora, né? É agora. E a pessoa tava ali. Tipo, na verdade, assim, ela tava num pico de estresse muito grande e tal. Depois eu contornei a situação e deu tudo certo. Mas, naquele momento... Era surreal, Tipo, surreal. Eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui, eu e o eu. Né? Eu e o eu. E faz muito sentido, né? Porque, assim, eu tava trabalhando com o eu interior dela, né? Mas e daí, pra eu entender que era o eu Ela não interior? sabia o nome dela, né? Porque Não, era o euzinho era o eu, dela, era o né? euzinho. Né? Mas, pô, Era o mini eu. né? Mas para entender esse mini eu ali levou um tempo. Mas foi muito engraçado, assim, quando a Nayara é surreal entrou. essa história, surreal. Eu não esperava. Eu não esperava. Quando a Nayara entrou na sala, eu assim, Nayara, eu Nayara. E o eu pra ser. Né? E aí eu Tá pensei, tendo porque na minha cabeça era tipo assim, cara, opa, que feio, né? Eu já ia achar que era uma Assim, entidade. pô, cara, Achou que era uma entidade, certeza. você pensa de Você tudo. pensa de né? tudo. É. Você pensa Você de não acredita, tudo, né? você acredita naquele momento. Na hora você passa a acreditar. Naquela hora, meu, tu ajoelha, reza, aprende a rezar, acende vela, até quando não tem. faz- Já aconteceu um caso bem esquisito, assim, comigo, que eu tava no telefone com uma amiga minha e aconteceu também, tipo, uma voz assim, e eu fiquei tipo, oi? Surreal, mas essa Aprendeu, né? aprendi. Nunca pergunta Nunca quem tá pergunta aí quem tá aí. e nem depois quem é você. Sim. Tipo, básico. Surreal, Né, surreal. Só desliga, pronto, acabou. Só O desliga que não fazer numa sessão de hipnose? quem tá aí Nunca e quem pergunte é você. quem tá aí e nem quem é você. Não, real. Vendo? Os Eu alunos quem? que estão vendo. Eu quem? O eu. Eu tenho o eu. E daí foi um tempão, claro, né? Essa estratégia da Nayara não deu certo, né? Porque a pessoa estava concentrada no... Sim. Né? Mas, enfim... Mas você nunca mais voltou na barriga, assim? Tipo, a hipnose? Não, sim. Ah, tá, sim. volta, normal. Não, foi um caso muito Foi um caso isolado, separado, né? Graças a Você Deus. realmente não... Amém. não foi algo assim Foi algo- inesperado. Hoje ele tem uma, como diz, uma cruz enorme dentro do escritório dele. gigantesco. Ele anda com a água benta do E água lado. benta. Entendeu? Então, nada mudou, né? Nada mudou. Não, meus atendimentos... Perfeito. Né? Perfeito, é tipo uma igreja Agora você tem uma paz lá, né? Mas a pessoa entra assim, então vamos começar a sessão? Vamos. Pai Nosso que Está está... no céu. Vamos dar as mãos. né? Tem que
fazer isso né? no começo, Assim, né? a pessoa pergunta assim, tem algum preparo para a sessão? Eu falo assim, Tem. olha, acende uma vela em casa, É. né? Pede pro seu anjo da guarda que eu vou fazer Vamos o mesmo. orar Você o tem Pai fé, Nosso. Né? Vamos orar. Você tem bastante fé. Pra não acontecer de falar com eu. Ai, cara. É, mas não tinha nada de místico e tal. Era realmente uma situação onde ela estava acessando um conteúdo, né? Muito traumático. Ela realmente pra ela foi e tal. profundo. Profundo. Tem gente que tem uma dificuldade maior de relaxar, né? Eu, por exemplo, sou ansiosa e lembra? Eu demorava. Super. Tipo assim, é muito difícil com a Bruna, né? Bruna, vai lá, fecha os olhos, ela... 2 segundos. Eu só precisava dormir. É. É No fim, acho que ela Mas tava ó, eu dormindo. lembro, a Bruna falou assim na primeira sessão, ela falou assim, terminou, passou, né, mais ou menos 1 hora e tal, a sessão, a Bruna quietinha. Daí eu falei, deixa eu então ficar mais pode abrir os olhos, ela, Eu quero voltar. não, Tá bom, já aqui. deu o tempo. Me deixa aqui. Dormir, pelo amor de Deus, é meu momento de dormir. Eu vou posar aqui. Hipnose, o quê? Eu quero dormir. Ai, mas é que é muito relaxante. Ele bota uma musiquinha, aí uma luzinha azul. Aí você tá numa poltrona, aquelas poltronas de papai bem gostosas. Ai. Cara, é perfeito, é o lugar perfeito pra dormir. Né? É tipo... Aí o Davi falando bem suave atrás. Aliás, essa é a técnica mesmo. Você bota pra dormir, espera 1 hora depois, daí você fala assim, nossa, foi super intenso, né? Sim. Pode ir pra casa, né? A porta está aberta. Muita hipnose que eu tive ali, Eu ó. não faço absolutamente nada, só deixo dormir. Quando volto, eu falo Volta, assim, a pessoa caramba, meu, relaxa. quanto conteúdo a gente trabalhou. Nossa, menina. Passada. Mais ou menos gente. assim. Você falou muito. Poxa vida, né? Daí sai a baba aí, né? Dorme ela de um lado, eu do outro. Ah, bota o alarme, perfeito. 50 minutos depois ela tá quase acordando. Vou colocar o despertador. Meu Deus, né? Ai, Perfeito. Davi, foi muito legal. Eu acho que, né? Meu, foi muito legal Foi a muito sua bom, conversa. bom mesmo. Você arrasou. Você realmente é brilhante. Incrível mesmo. vai, Perfeito. É meu mínimo. Para! Só dei meu mínimo hoje. Tudo Davi, bem, para as gente. pessoas se procurarem para consulta, tudo, você pode passar seu arroba pra gente, para as pessoas conhecerem sua página. Tá, eu acho que, assim, né, é arroba eu, Davi Bitterman, ou arroba Hipnose Curitiba. Então, Mais fácil. Sigam bastante eles, né? Isso. O Manda Davi. mensagem. Afrouxa o dedinho. Afrouxa o dedinho lá, sigam bastante. Aproveitem para marcar uma Muito consulta. Vocês, além como diz, da Tem muita terapia, gente. tudo, vocês vão se divertir, gente. Vocês vão rir muito. Tem muita gente precisando aí, hein? Exatamente. Não queria falar nada não, hein? No Mas- mínimo eu faço rir. Tá bom já, né? Se você não Ó, lá no não BBB, resolver uma coisa, no você vai BBB rir. tá aí bastante gente, né? Né? Bastante gente precisando. Paciente é o que não falta, né? Sim. Tô ótimo. Tô bem legal. Nossa, Só Dani. piscando. Divulga aí, Dani, nosso arroba. Nossa arroba pode do babado. Sigam a gente, afrouxa o dedinho também. Estamos no YouTube também, no Spotify. E logo, logo, né? Logo mais, né? Vai sair esse vídeo novo no canal. Vai sair vídeo novo no canal. Esse vídeo também logo sai também. Isso mesmo. A gente vai divulgando. Tá programado dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro, gente. Anotem, por favor. E é isso aí. E é isso aí. Obrigada. Davi, obrigada, Gratidão. viu? Entrevista maravilhosa. Obrigadão, Obrigado, gente. Até obrigado mais. pelo convite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.